a Associação Brasileira de Hotéis do Rio Grande do Norte vem acompanhando toda essa situação. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Ranieri. Primeiramente, eu gostaria de dizer que me sinto muito à vontade aqui, me sinto em casa. Que bom! Eu já frequentei bastante a rádio aqui através do meu amigo Filinto Filho, com quem tive muitos encontros, muitas reuniões, para quem eu deixo o meu abraço. Bem, inicialmente, a BIH gostaria de agradecer essa oportunidade, o espaço, para que a gente possa se pronunciar. A nossa entidade representa o turismo, não somente a hotelaria. O turismo hoje tem uma importância muito grande para a nossa cidade, é a principal fonte de receita, não só da cidade, para o estado também. E a gente vem acompanhando todo esse movimento da Engorda de Ponta Negra com muita preocupação e com muita atenção. A obra da Engorda de Ponta Negra, atualmente, é a obra mais importante e estruturante dos últimos 30 anos. Anteriormente a ela, nós tivemos a obra da Via Costeira, né, que abriu o corredor turístico, linkando a cidade de Natal com a Praia de Ponta Negra, onde nós detemos a maior concentração de hotéis e de leitos da cidade. E a Praia de Ponta Negra vem sofrendo com a erosão costeira natural do avanço das águas marítimas. Essa erosão vem trazendo o Morro do Careca a extremo risco, o qual está sucumbindo, já encontra-se interditado e mais parece uma falésia do que o Morro do Careca que nós conhecíamos. E a Praia de Ponta Negra sempre foi frequentada muito fortemente pelos turistas e pelos hóspedes da Via Costeira também, além dos natalenses. Essa semana eu tive a curiosidade de passar pela praia, pela orla, e eram 11 horas da manhã do sábado e não tinha absolutamente nenhum movimento. Você não tem mais nenhum tipo de infraestrutura que funcione bem, existe uma carência de equipamentos e da própria faixa de areia, para que as pessoas possam caminhar e possam usufruir da praia. Ela não é mais atrativa como antes? De jeito nenhum. Na realidade, a gente vem com muita preocupação acompanhando isso. Na sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião provocada pela FEComércio, onde foi estabelecido um debate entre o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal e o diretor-geral do IDEMA, né? Um responsável pela execução da obra e o outro responsável pelo licenciamento propriamente dito. E aqui eu queria deixar registrado que a BIH não é uma entidade partidária. Nós somos uma entidade que até nos envolvemos politicamente, porque os agentes públicos são políticos, mas nós não temos absolutamente nenhum partidarismo. Então, nós entendemos que os argumentos trazidos, tanto pelo governo do estado como pelo governo municipal, eram ponderáveis. Mas a gente precisa ter discernimento para entender qual é o peso maior, o que é mais importante hoje. Nós temos uma máxima no direito que diz que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Então, no casinho a preço, a gente lamenta que esse tema tenha sido tão politizado. Então, os interesses individuais não deveriam se sobrepor sobre os interesses coletivos. Dito pelo próprio diretor-geral do IDEMA, existia uma necessidade de finalização da análise, a qual foi feita na própria sexta-feira, em que foi identificado que existiam 19 itens não atendidos. Uma licença prévia que foi concedida com mais de 50 condicionantes, dentre as quais uma delas tinha mais de 30 itens. Então imagine quantos itens eram no total. E desses 19 itens que foram apresentados na segunda-feira para a Prefeitura de Natal, que em tese estavam faltando ou estavam omissos de informação, esses itens foi verificado na própria segunda-feira que já estavam 7 deles supridos, restando 12, para os quais o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo se comprometeu de entregar na data de hoje esses 12 itens. Mas eu acho que o ponto central é entender o seguinte: o próprio diretor-geral do IDEMA afirmou que nós temos uma janela ambiental que termina no final de novembro. Então, para sermos conservadores, nós temos uma previsão de execução da obra de aproximadamente 90 dias. Contando com eventuais atrasos, vamos colocar 120 dias.
Essa janela ambiental se justifica pelo bioma local. Nós temos aves migratórias que passam a chegar a partir do final de novembro e início de dezembro. Então, para que essa obra seja viável atualmente, nós tínhamos que começar no início de agosto. E o mais importante de tudo é que a situação caótica que hoje está instalada, ela causa mais danos ambientais do que a execução de qualquer obra no sentido de recuperar. Para esta obra da engorda de Ponta Negra, o problema da erosão foram feitos 8 estudos técnicos de engenharia que apontavam soluções para conter a erosão e conter o avanço do mar. Dentre os quais, o principal e o menos danoso ou menos arriscado era justamente a engorda. A Prefeitura de Natal abriu a licitação a partir da licença prévia. Houve habilitação de uma empresa com extremo know-how no Brasil, que já foi responsável pela execução de 7 engordas importantes, entre as quais Balneário Camboriú e Jurerê Internacional. Todas elas bem-sucedidas. E mais, esse trabalho da engorda, ele já essa execução desse tipo de obra já é tão conhecida dentro da engenharia e perante os ambientalistas, que os danos são os mínimos possíveis e tem medidas mitigadoras facilmente aplicáveis para que esse dano seja contido imediatamente. Diretor, então deixa eu só lhe interromper bem rapidinho, porque a gente está falando aqui com o diretor da ABIH, responsável pela Associação Hoteleira aqui do estado. O senhor comentou, né? Vocês são uma instituição apartidária e estão muito por dentro desse processo. Lhe parece que há alguma protelação pelo IDEMA em liberar a licença para que essa obra comece definitivamente? Olha, eu diria que o atraso não é nem intencional. O IDEMA tem um corpo técnico. Pode ser um preciosismo? Preciosismo. E o que é mais importante, diante da janela que nós temos na véspera da autoestação e com toda a erosão que nós temos hoje na praia e avanço do mar, qualquer dessas condicionantes que eventualmente não tenham sido atendidas podem ser mantidas para que as informações sejam prestadas durante a execução da obra e também com medidas mitigadoras, caso não o façam em tempo hábil. Então, não existe uma justificativa plausível para que essa licença não seja concedida e nesse momento as autoridades envolvidas, o diretor-geral, a governadora, precisa ter pulso para peitar e entender a importância disso e não assumir a responsabilidade do risco de causar danos ainda maiores diante da não concessão em tempo hábil da licença, tendo em vista que nós temos essa data limite de início da obra, que seria início de agosto, e nós temos ainda um outro empecilho, que é a programação logística da draga para que ela retorne para a cidade. A draga não é um equipamento simples, não é um equipamento pequeno nem barato. Então a logística dela demanda um mínimo de tempo, talvez 15 dias para que ela retorne e inicie a obra. Ela chegando em Natal, com 24 horas, a obra começa a execução já de imediato, tá certo? Mas o senhor não acha também que trazer a draga para cá, para o Rio Grande do Norte, né, sem ter essas respostas, sem ter essa licença, foi algo também precipitado da Prefeitura de Natal quando autoriza a draga, ou realmente foi uma forma de pressionar e até envolver a população porque realmente a imagem da draga saindo, né, ali foi uma imagem que ficou muito característica, assim, a gente tem a imagem como assim, o projeto foi embora, né, a gente está perdendo o desenvolvimento, então foi essa a sensação que a gente teve, e a gente como população fica assistindo essa disputa, né, imagino também o senhor, mas essa draga estar aqui sem essa licença foi algo precipitado? Como é que o senhor avalia, assim, essa situação? Olha, talvez tenha sido precipitação, mas a justificativa por parte da Prefeitura é justamente em função dessa dificuldade de logística da draga. A draga estava em uma outra atividade, próxima à Europa, Grécia, algo assim. E ela foi trazida para cá porque ela não tinha outro movimento para fazer. Ela não poderia ficar lá
e nem deveria ir para outro local, porque senão ela iria iniciar a execução de uma outra obra. Como nós estávamos na iminência de receber a conclusão da licença de instalação e operação, o próprio proprietário da draga, junto com o proprietário da empresa que vai executar a obra, achou menos arriscado que a gente trouxesse logo a draga para cá. Então, eu acho que existe justificativa para tudo e, como eu disse, eu prefiro me eximir de dar opinião sob o ponto de vista político e partidário em relação à atitude de A ou de B. Eu acho que a ambos assiste razão e, eventualmente, algumas falhas podem ter sido cometidas, mas algumas delas também com justificativa. Diretor, estamos aqui recebendo o diretor Edmar Gadelha, da ABIH, Associação Brasileira de Hotéis no Rio Grande do Norte. Eu queria perguntar como é que vocês estão se programando também, enquanto associação e empresários do ramo hoteleiro, para o período de execução da obra. A gente vai ter aí, como o senhor falou, 3, talvez um pouco mais de tempo com a obra em execução. Esse período vai ser muito prejudicial para a ocupação hoteleira, porque a gente vai ter o maior cartão postal da nossa cidade em obras. Como é que vocês estão se programando para esse período de execução, vencida essa etapa polêmica do início da obra? Olha, a gente vê com preocupação, mas a gente entende que o problema maior é apresentar a solução e executá-la. Nós temos uma obra de curto prazo, apenas 90 dias. E a véspera do início da autoestação. Então, para os equipamentos hoteleiros, para todo o trade, é mais importante que a gente faça a recuperação de imediato, mediante o sacrifício, até porque a praia não tem sido utilizada a contento. Não é possível que se utilize a praia no estado em que está. Eu queria trazer à tona aqui também que, quando eu falo que a ABIH defende o segmento do turismo e não somente da hotelaria, é que relacionado a ela, apesar de ser a hotelaria o carro-chefe, nós temos mais de 50 atividades economicamente ativas relacionadas diretamente com o turismo. Então, existe toda uma cadeia prejudicada com a falta da engorda de Ponta Negra, que é o principal ponto de turismo da cidade. Você tem pessoas relacionadas como ambulantes, barraqueiros, taxistas, bugueiros, motoristas de aplicativo, motoristas de receptivo, toda a cadeia produtiva da hotelaria, bares e restaurantes. Então, o impacto socioeconômico não pode ser ignorado diante do impacto ambiental, até porque essa análise tem que ser sistemática, né? Eu gosto de dizer que é um impacto socioambiental com repercussão econômica. Era isso que eu ia perguntar, porque hoje em dia o turismo tem que se preocupar com a parte ambiental, porque senão o turista que vem visitar, passar por uma praia, por exemplo, como Ponta Negra, se ele vir qualquer problema, qualquer dano ambiental que essa obra possa causar, ele não volta, porque ele vai se preocupar com essa questão da manutenção das espécies também, da manutenção ali daquele ecossistema. E aí, por isso eu pergunto, já que o senhor também esteve envolvido, a ABIH esteve envolvida nessas discussões, por parte do IDEMA, existe algum temor de que, por exemplo, essa obra possa prejudicar? A gente viu outros exemplos em Balneário Camboriú, por exemplo, o surgimento de tubarões na praia lá no estado de Santa Catarina. A gente viu, por exemplo, uma lombada quase que com a execução da obra lá em Santa Catarina, também em Balneário Camboriú. Existe um temor dos ambientalistas e dos próprios empresários de que essa obra tenha também alguma repercussão ambiental, prejudicando também o turismo ali em Ponta Negra? Naturalmente que existe, mas nós entendemos por todos os estudos apresentados que o risco de impacto ambiental é muito maior diante da inércia. Então, é preciso que sejam tomadas medidas enérgicas, é preciso que seja aplicado tecnicismo e pragmatismo para que seja apresentada uma solução de imediata. Porque nós temos aí esse deadline muito curto. Se a gente não resolver agora, os recursos que estão assegurados provavelmente irão voltar e a gente não sabe quando e se será possível executar a engorda de Ponta Negra. E outro ponto muito interessante, que aí eu chamo que o senhor falou aqui durante a sua fala logo no início, foi que outros projetos foram pensados, outras análises foram feitas, né? E aí junto com o IDEMA também. Perfeito. E o projeto da engorda de Ponta Negra é o que se adequa melhor
para essa situação, para evitar as erosões ali na praia de Ponta Negra, né? Isso que o senhor coloca, queria que o senhor reforçasse isso. Então, outras situações foram avaliadas, né? Sem dúvida, o IDEMA está a par de tudo e concorda com tudo isso que a gente comentou aqui. Essas palavras não foram criadas por mim. Isso eu extraí da análise sistemática que pude fazer diante da explanação de cada um, que foram muitos argumentos bem plausíveis, bem ponderáveis, mas por outro lado, a gente entende que não pode haver o preciosismo da minúcia, tá certo? Tendo em vista que o próprio IDEMA reconhece que a melhor solução é a engorda, que a engorda traz menos impacto do que a ausência da obra e que, eventualmente, possíveis danos que possam ser causados, como foi o caso de Balneário Camboriú, tem medidas mitigadoras que custam pouco e são rapidamente executadas para que sejam contornados tais danos. Diretor, a gente já está se encaminhando aqui para o final dessa entrevista, mas por outro lado a gente viu, né? A gente enquanto natalense, enquanto jornalista viu, o senhor até comentou essa questão da politização, aquele protesto na frente do IDEMA, com depredação, até com quebra daquele portão ali e coletiva de imprensa, o governo do estado optando por uma narrativa, a prefeitura de Natal optando por outra. Como é que, como empresário desse estado, dessa cidade, o senhor observa também esses movimentos que ganham a imprensa e que muitas vezes nos entristecem, né? Dessa falta de um diálogo mais cordial entre essas entidades. Olha, eu entendo que o movimento é natural, mas que pode ser evitado os excessos. A gente poderia ter tido soluções tangíveis diante do diálogo. Infelizmente, algumas pessoas se excedem. Esse não é o melhor caminho. A gente acredita que estabelecendo um bom diálogo entre o governo do estado e prefeitura, com o apoio do turismo, é preciso que haja uma ação integrada em prol da coletividade e em prol do turismo, e não para que a gente espere quem vai adotar a criança, quem será o pai da criança. Foi a prefeitura que executou? Foi o governo do estado que, em tese, deu prioridade ao licenciamento? Isso não é o que a gente está buscando. A gente está buscando solução que seja colocada em prática e que a gente possa salvar a Ponta Negra. Para isso, eu queria deixar o meu apelo aqui para o pessoal do IDEMA, para o corpo técnico, eu diria, porque o diretor-geral, apesar de ser uma pessoa muito séria, muito técnica, ele fica a mercê da análise dos técnicos. Técnicos esses que nem sempre têm a análise global da situação, né? Um é geólogo, outro é biólogo, mas cada um quer defender o seu lado e não consegue, muitas vezes, enxergar a visão macro da coisa, do problema que está instalado, e por isso não entende que a não concessão da licença de instalação e operação pode trazer um prejuízo talvez irremediável pela não execução da obra. Ok. O senhor tem um prazo, o IDEMA passou algum prazo, já que vocês vêm acompanhando? Ontem à noite o IDEMA estava tendo reunião de portas fechadas lá, existia inclusive expectativa de de uma nova coletiva hoje por parte do IDEMA, de uma informação sobre a liberação dessas licenças. O que o senhor sabe hoje, o que vocês têm, inclusive porque vocês estão acompanhando de perto essa situação? Já existe algum prazo essa semana? A licença pode ser emitida ou não? Não existe nenhum prazo. Essa é a nossa angústia, essa é a nossa maior preocupação. A gente entende que é preciso tomar a melhor medida. Pode não existir a ideal. É preciso que seja dada a concessão. O IDEMA não se comprometeu até então com uma data. E nós sabemos que existe uma data limite. Então a gente espera e confia que a Prefeitura de Natal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, consiga realmente cumprir com a entrega dos 12 pontos omissos ou faltantes, assim como a Prefeitura o faz em 48 horas, a gente estima e espera e confia que o IDEMA possa fazê-lo da mesma forma em 48 horas, para que a gente consiga ter uma medida efetiva e eficaz. Ok, agradecemos aí a presença, né,
do diretor da BIH, da Associação Brasileira de Hotéis aqui, Edmar Gadelha, por todos esses esclarecimentos importantíssimos, inclusive ouvir, né, a questão do turismo, representando aí o trade turístico aqui, porque a gente sabe como interfere aí também nas ações, principalmente econômicas do nosso estado como um todo. Muito obrigada. Obrigado, bom dia para o senhor. Eu que agradeço, a BIH agradece, estamos sempre à disposição.